Então, o CREFCON é um centro de formação continuada municipal de São Gonçalo. A diretora é a professora Márcia, que deve estar aí chegando. Se não chegou, deve estar chegando. A gente, quando está conversando aqui, não tem muito como ver, né, quem está participando aí dos comentários. Mas, então, hoje a gente tem a alegria de receber uma pessoa querida, no meu caso, é uma pessoa muito, muito cara para mim, a professora Jaqueline Barros. Ela é doutora em literatura comparada e pós-doutora em estudos de linguagem pela UF, professora de língua portuguesa e literatura do Colégio Estadual Matemático Joaquim Gomes de Souza, Intercultural Brasil e China, e Escola Municipal Maria de Lourdes Barbosa Santos, onde ela atua com eixo, e também é mediadora do CCERJ, né, Trabalho com Educação à Distância. Eu tive o prazer de conhecer a professora Jaqueline quando a gente trabalhou na Lusófona, né, na Faculdade de Juízo, trabalhamos juntas e estabelecemos uma amizade. Além disso, eu tenho uma grande admiração por ela. Ela hoje vai trabalhar conosco um tema que é a educação pelos afetos. É o título de hoje. Antes dela falar, eu queria esclarecer que a professora Jaqueline, o que ela está trazendo hoje, ela vai falar sobre os conceitos, né? Ela vai dar para a gente assim, uma perspectiva bastante interessante da gente pensar relações, não somente nas questões de sala de aula, mas para a nossa vida, pensando aí no que a filosofia trouxe de contribuição para a gente. Na verdade, a gente tem uma grande angústia filosófica da filosofia clássica, né? Chegando à contemporaneidade. Na verdade, o homem tem muita angústia, muita dúvida em relação à sua existência. E nós somos sujeitos relacionais. Essa nossa existência, ela é sempre relativa ao outro, é sempre uma relação com a alteridade, né? Então, essa nossa existência é sempre pensada dessa maneira e sempre com relação à nossa finitude. Nós sabemos, né, como seres pensantes, sabemos que vamos morrer um dia. Então, todas essas angústias humanas que nos desestabilizam, elas, de outra forma, elas também nos irmanizam, porque essa dor é comum a todos nós. E eu trouxe, para a gente ilustrar, todo mundo sabe que a minha paixão aí é livro e leitura, só para dar um ponto inicial para Jaque, e aí ela também fazer uma apresentação dela mesma, antes de entrar no tema, mas eu trouxe um poema do Manuel Bandeira para a gente pensar. Ele mais falou da morte, né, como o Manuel Bandeira, que tinha um problema de saúde, um problema e foi sempre um desafio para ele lidar com essas questões, teve que se mudar com as questões climáticas e tudo, e passou a vida com essa ameaça da morte, escreveu coisas lindíssimas, mas felizmente ele viveu bastante, morreu com 82 anos. Isso para uma riqueza literária, né? Foi aí uma grande contribuição para a gente. E eu trouxe um poema dele que se chama Consoada. Consoada é uma ceia, né? Então, aqui é uma coisa figurada. Vamos lá. Quando desejada da gente chegar, não sei se dura ou coroável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga, ô iludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite, com os seus sortilégios, encontrará lá a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Seja bem-vinda, professora Jaqueline. A tarde sua. Primeira coisa que eu quero fazer é agradecer a Isabel pelo convite, né? Obrigada pelo convite, o CREFCON também, pela acolhida, toda a equipe, né? Tão linda essa equipe. Eu quero agradecer a vocês, e você já introduziu a proposta, né? De forma brilhante, você já deu essa introdução através desse poema, que é riquíssimo, né? Então, assim, além da arte, né? Porque a arte, ela nos traduz como seres humanos, né? Ela nos constitui também como seres humanos, ela nos revela como seres humanos. Para além da arte, essa consciência que a arte também espelha, né? Da nossa humanidade, essa consciência da finitude, né? Essa consciência de que um dia todos nós vamos ter um fim, né? E esse fim, ele parece que está muito mais evidente hoje, né? Com a pandemia, isso está muito mais, assim, aflorado, né?
na perspectiva do próprio afeto, né? Agora, eu queria trazer, antes da gente abordar especificamente sobre dois filósofos, né, que eu trago para falar um pouquinho sobre esses afetos, que na verdade não são afetos sentimentais, mas são afetos de afecção ou de afetar o outro, que aquilo que pode afetar o outro nessa produção de vida, nessa constituição do ser humano. Eu trouxe alguns argumentos de autoridade para que a gente não fique nos achismos, né? A gente tem visto aí na internet, nos meios, nas plataformas virtuais, muitas pessoas dando opiniões, né? Na verdade, o senso comum, ele anda fazendo muito sucesso, né? Nesse momento que a gente está vivendo tão polarizado, né? As pessoas acham que podem dizer o que elas querem e elas acham que, assim, elas estão expressando confiabilidade, o que não é verdade, né? A gente sabe que para ter algo realmente relevante, para ser algo relevante, tem que ter uma base, né? Uma base de pensamento, de reflexão. Então, quando eu trago essa conversa hoje que a gente está fazendo sobre a educação pelos afetos, é preciso que a gente tenha alguns argumentos, né? E o Antônio Damasio é um neurologista e um neurocientista, ele traz algumas reflexões para a gente que podem dar base para essa ideia de importância, né, da educação, né, e da importância dessa construção pelos afetos. A primeira, ele diz que o cérebro é uma entidade, né? E quando ele fala que o cérebro é uma entidade, ele diz que é uma entidade ética e moral, que constitui a essência da nossa humanidade. Então, o homem é constituído por isso, né? Por essa questão ética e moral que habita essa entidade chamada cérebro, né? E a partir daí ele desenvolve uma teoria muito interessante, muito profunda, e ele dá valor, né, aos afetos, né, como princípios para essa construção da educação. Então, o Damasio, ele estabelece essa relação muito direta com educação e afetividade, né? Ele diz que a afetividade no processo educacional é tão importante quanto a cognição, né? O próprio aprendizado em si, né? Então, a gente precisa, né, principalmente como docentes, né, ou como pessoas que convivem com outras pessoas, famílias, né, precisamos atentar para essa questão da formação dos nexos cerebrais, das conexões cerebrais, a partir dos afetos. Na verdade, e aí a gente entra no Spinoza, né, no Baruch Spinoza, a gente está entrando aí na seara dele, né, porque ele fala que essa constituição dos afetos, né, a partir do outro, representam as afecções, né? Então, quando a gente fala em afecção, né, a gente fala em outra coisa que não é afeto sentimentalista, né? Aquela coisa do sentimento, de abraçar, beijar, o que também é muito importante. É extremamente significativo eu estar numa sala de aula, né? E eu, ou fora da sala de aula, né? Como nós estamos no nosso caso, espaço, isso, no espaço, estarmos conectados, né? Com a afetividade, né? Expressarmos essa afeição pelo outro, essa dedicação ao outro, mas é mais do que isso, né? O Spinoza, ele não está... o Spinoza, ele não traz um afeto sentimentalista, ele traz um afeto por afecção, ou seja, tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu expresso em palavras, através de atos, sensações, né? Movimentos, eu posso, através disso, eu posso afetar o outro, afetar a autoestima do outro, a autoimagem do outro. Então, se eu tenho bons afetos, né, se eu trago em mim esse afetar o outro para o bem do outro, né, para que o outro possa levantar a sua autoestima, ter ideias, né, e ele buscar que essas ideias sejam produtivas, né, buscar transformar sua própria realidade, mudar o seu próprio estado naquele contexto, naquele momento, eu afeto positivamente, né, e essa afecção,
ela vai gerar, né, fruto. Agora, eu posso também afetar o outro negativamente, né? Sim, eu posso... isso na nossa vida de professor é muito comum, né, Jaqueline? Porque nós fomos influenciados por professores que nos fizeram fazer a escolha do magistério. Exatamente. Né? A gente tem mais afinidade com uma determinada disciplina, né, um pouco de outro. Isso também as pessoas, os professores nos afetam. E essa questão que você colocou de você trabalhar o cognitivo, mas se você não tem um ambiente, eu penso uma coisa bem prática, bem real da vida, né? Da vida diária, da nossa rotina. Você recebe dentro de uma sala de aula um menino que vem de uma comunidade violenta, que para sair de casa é dificuldade. Às vezes tem a liberdade de ir e vir, até para retornar, não é? Essas questões todas, às vezes a gente não sabe, uma violência doméstica, alguma coisa que ele presenciou, até que esse menino chegue na escola, para que o cognitivo seja afetado, né, existe uma outra parte que precisa ser, de alguma forma, sensibilizada, né? Não necessariamente, mas afetada também, né? Não só o carinho, mas afetado como um todo. Você primeiro tem que conseguir chegar a essa criança, né? Então, tudo aquilo que você... os bons afetos, né, ou essas boas afecções, tudo que você possa fazer ou falar, né, para o outro, vai afetá-lo de alguma forma. E não é só o professor que faz isso. Todos os envolvidos no processo de aprendizagem, no processo educacional. E eu falo de todos mesmo, né? Do entorno, no contexto próprio da criança, ou do adulto, ou do adolescente, mas eu falo também do contexto externo, não só interno, da família e da escola, né, que são dois microcosmos muito importantes na vida da criança e do adolescente, mas também de tudo que está no entorno, tudo que está em volta afeta, né? Sim. Todas as informações afetam, todas as notícias afetam. São afecções que podem transformar para gerar frutos, né? Ou vou dizer o trigo, né? O trigo de Saramago, né? Saramago faz uma bonita comparação, né? Do joio e do trigo em relação às palavras. Lembra dessa analogia? Né? Quando ele fala o texto As Palavras, de José Saramago, ele estabelece essa relação, né? Do joio e do trigo, porque só o trigo dá pão. Então, do que nós estamos nos alimentando em termos de afeto, né? A nossa alma, né? O nosso interior, nosso íntimo, né? O nosso cérebro, né? Do que nós estamos nos alimentando? É alimento sólido? É alimento de verdade que pode gerar frutos, pode gerar trigo, né? Pode gerar desse trigo fazer pão, né? Ou vai para o fogo para ser destruído, né? Então essas relações, né, afetivas, né, tem um nome, né, dentro desse processo do aprendizado, da educação, e é a empatia. Né? Então, quando a gente fala em empatia, a gente não está falando de solidariedade. Eu não estou falando de dar cesta básica, eu não estou falando... Tudo isso é muito bom, fazer o bem é ótimo, mas ser empata, né, ou ter empatia em relação ao outro, é você ter a capacidade de se colocar de fato no lugar daquele outro, né? E compartilhar com aquele outro da sua dor, da sua tristeza, da sua angústia, né? Coisa que hoje, né, a gente fala isso hoje, soa muito antiquado, soa muito desproporcional em relação à nossa modernidade tão líquida, né, tão relativizada, né, tão neoliberal, né, onde o valor da grana, do dinheiro, da mídia, né, suplantam o ser humano, as pessoas, né? A gente teve agora um jogo do Flamengo, né, do domingo. Aquela situação, né, mostra muito para a gente como nós estamos longe, distantes dessa empatia. Tem um videozinho que, na verdade, está sendo até confundido na mídia, né? É um vídeo de uma autora chamada Eleonora Stella.
O vídeo se chama Side Effects. E a Eleonora, ela traz essa relação da empatia, que é, na verdade, uma relação interpessoal, né, com todos, né, e que educa, né, essa relação interpessoal que educa o cérebro, né, educa as emoções, né. Então, ela traz esse videozinho, depois, se vocês puderem assistir, vai ser muito bom. É um videozinho de 2 minutos, e ela mostra um menino saindo de casa, um jovem saindo de casa, e encontrando com várias pessoas no caminho. E à medida que ele vai encontrando com aquelas pessoas em situação de risco, as pessoas se encontram em situação de risco. Umas estão querendo se suicidar, outras estão chorando muito, e ele se aproxima dessas pessoas e toca essas pessoas. E no momento que ele toca essas pessoas, o que está nelas passa para ele. E ele chega em casa absolutamente tomado por toda aquela dor que ele perpassou durante o caminho até retornar para casa, né? E ali ele divide, ele só tem um ser para dividir com ele aquela dor, que é o cachorrinho. Então, quando ele abraça o cachorrinho, aquela dor, ela é compartilhada e depois desaparece. Por quê? Porque o amor faz isso, né? O afeto faz isso. Quando a gente tem empatia com o outro, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro e a gente encontra, né, esse caminho de construção cerebral contra caminhos positivos, dos bons afetos, pela vida, né? Para, de fato, né, realizar esse tipo de atitude, a gente tem um resultado positivo, né? E normalmente a gente poderia dizer, não, mas a dor do outro é do outro, ela não me pertence. Por isso que eu falo que é um discurso arcaico, né? É um discurso talvez até utópico, mas, na verdade, é o que nós precisamos resgatar hoje nessa modernidade que a gente está vivendo, nessa pós-modernidade, né? A gente está muito distanciado, né, das boas relações, né? Então, a gente culpa muito uns aos outros, a gente polariza os discursos, né? E aí essa educação, esse processo educacional que precisa acontecer não só dentro da escola, né? Mas precisa acontecer dentro das famílias, sejam elas formadas da forma que for, né? Esse processo educacional ele precisa se dar, né, de uma forma plena, desde o ventre, né? Existem etapas, né? Inclusive o Henry Wallow, né, que também é um filósofo muito importante que fala é um filósofo e médico francês, ele fala sobre os estágios, né, do desenvolvimento humano, a exemplo de Piaget, né, Jean Piaget, mas o Wallow, ele atualiza isso, né, e ele traz essa questão que eu falei, né, que eu comentei sobre as percepções da afetividade, né, dando ênfase à afetividade, né, como o Damasio dá também. Né? E essa questão no spinozismo, né, que fala das afecções, a gente vai voltar agora um pouquinho para a Spinoza, os bons afetos ou as boas afecções, elas vão potencializar, né, no outro, né, a forma que ele vai encarar a vida. Né? Então, ele pode... esse outro é uma atitude, a arte, a cultura, uma boa fala, a história que você conta, as memórias, né? As vivências, as expectativas, as oportunidades, tudo isso pode ser fortalecido nesse outro ou enfraquecido, né? Porque nós somos constituídos, a nossa subjetividade, ela é construída sob afetos, né? Então, se eu estou cercada de bons afetos, eu vou ter a minha autoestima elevada, e eu vou produzir, e eu vou ter relevância no meu caminho sobre a Terra, né? Não, eu não preciso fazer nada demais. Eu não preciso ser estrela de cinema, eu não preciso de nada disso. Eu só preciso ser um sujeito, né? E o que acontece dentro dessa pós-modernidade que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos deixando de ser sujeitos para nos tornarmos objetos, né? Quando a gente
deixa de refletir, né, sobre tudo que a gente vem recebendo, né, da mídia e de todos os lugares, né, da escola, né, se a gente parar de refletir, parar de pensar, né, e se a gente também não entender que a gente é parte, como você colocou, né, Isa, no início, parte desse processo interacional, a gente vive junto, a gente precisa coexistir. Coexistir é viver junto, né? Nós não somos seres para vivermos sozinhos, somos seres sociais, essencialmente sociais. Então, a gente depende do outro, né? Essa dependência, ela é mútua, né? Nós dependemos do outro porque vivemos em comunidade, vivemos E em aumenta a nossa sociedade. responsabilidade, é uma responsabilidade dos dois lados. Exatamente. E é aí que a gente pode tocar um pouquinho no Heidegger, né? Falar um pouquinho de Martin Heidegger, né? Um filósofo alemão moderno, né, do século XX, que escreveu Ser e Tempo. Então, o Heidegger combina muito com o Spinoza, a despeito deles terem filosofias distintas, nessa questão da afecção, dos afetos, de você afetar o outro na potência do outro ser melhor, ser e pensar melhor, com mais claridade. O Heidegger fala disso, ele amplia essa questão, né? Ele fala de algo que ele chama de Dasein, né? O Dasein é esse entre-lugar humano, né? Ao mesmo tempo que eu tenho a consciência da minha finitude, que eu sei que eu vou morrer, eu tenho a consciência de ser social. Eu tenho a consciência de que eu preciso cuidar do planeta. Eu preciso cuidar do outro, eu preciso cuidar da vida, eu preciso fazer as minhas opções, né? Tem uma consistência, mas também tem uma inconsistência, porque tem a consistência de você ser um indivíduo, mas tem a inconsistência de você precisar ser no coletivo. E se você não tiver essa preparação para viver junto, né, a sociedade não existe. Ela não acontece como deveria acontecer, né? Se você pensar em Freud, né, o mal-estar da civilização, nós pagamos um preço para viver em sociedade. Se você pensar no Edgar Morin, que ele vai trazer exatamente essa questão da sensibilidade, né, quando ele fala daqueles 7 saberes para a educação do futuro, ele fala o tempo inteiro da consciência ecológica, relação ao planeta. E isso é uma responsabilidade coletiva. Tudo depende, a vida depende dessa compreensão e dessa ação de todos, dessa responsabilidade de todos. É a consciência, né? A consciência da nossa própria e irremediável finitude. Então, a gente lembra lá do Ariano Suassuna no Alto da Compadecida, né? Através da fala do Chico, do Chicó, né? Lembra do Chicó? Ele diz, né? Inesquecível, Chicó. A marca do nosso estranho destino sobre a Terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre, né? Então, Heidegger traz mesmo essa perspectiva do Suassuna, né? Que é a perspectiva da consciência da finitude. Isso é muito importante. Mas, além dessa perspectiva da consciência de nossa própria finitude individual, existe a questão, como você tocou, Isa, coletiva, né? Da preocupação, e aí ele vai chamar de cuidado, né? A preocupação com o outro, com o todo. E aí a gente tem a questão da afecção, né? Que é o afeto spinoziano, né? Ou espinosista, né? É você afetar o outro, não só porque você beija o outro, porque você abraça, mas porque você tem algo a dizer a ele, seja através do seu corpo, porque nós somos textos, né, Isa? Isso a gente aprendeu isso, né? Sim. Em língua portuguesa, a gente não cansa de repetir isso. Nós somos texto, então tudo que nós dizemos, a forma como a gente se expressa, as nossas mãos, né? Como ela faz aqui o movimento, as palavras, os olhos, né? Toda essa expressão, seja linguística, seja imagética, elas vão afetar o outro, né? E a partir dessa afecção é que
a gente vai gerar ou não, né, a boa construção cerebral, a boa construção educacional, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, não, mas o nosso aluno, ele não tem família, ele não tem um pai como referência, ele não tem um banheiro dentro de casa, né? Ele não tem um sapato para ir à escola. Sim. São questões que a gente tem que refletir sobre elas, mas são questões... Ele não comeu ontem, ele não comeu ontem, Exatamente. só tem a comida que ele vai comer na escola no dia seguinte, a Isso. última refeição que ele fez na escola. Pois é, mas são questões políticas, né? Sim. Essencialmente político-econômicas. São questões que a gente não pode resolver imediatamente, né? A gente não pode resolver, mas a gente pode dar a ele, né? Oferecer a ele através do nosso afeto, ou seja, da forma como a gente afetá-lo, né? Como é que a gente vai afetar essa criança, né? Positivamente ou negativamente? A gente vai botar a autoestima dessa criança no pé, né? Ou a gente vai levantar essa criança, esse adolescente, esse adulto, e a gente vai dar a ele, né, a oportunidade. Na verdade, a gente não dá nada, né? A gente media, né? A gente vai mediar essa relação. Isso. Para ele poder se enxergar e se ver nesse processo, né? Então, a gente precisa o tempo todo estar atento, né? Atento a essas possibilidades, como mediadores, como pais, né? Como alunos também em relação aos nossos pais, né? Então, todos nós somos afetados e todos nós afetamos. Então, todos nós somos o quê? Todos nós somos educadores. Todos nós estamos no processo educacional, de alguma forma servindo a ele. Se nós nos objetificarmos, se nós nos tornarmos simplesmente objetos que ficam na frente da televisão, só assimilando, né? Assimilando não, engolindo o que vem, né? Pronto. A gente vai simplesmente parar, né, de evoluir. Na verdade, a humanidade tem evoluído pouco, né? Né, Isa? É verdade. E esse pensamento disperso de redes sociais, que, como você falou muito no início, é um pensamento muito superficial, muito oco, né? Muito vazio, porque as pessoas vão afirmando coisas sem fundo de verdade e pouco importa também a maneira como você está afetando o outro, porque, na verdade, o que a gente vê é um mundo cor-de-rosa totalmente mentiroso, por exemplo, em Facebook, em Instagram. E, na verdade, quando você tem uma coisa mais profunda, um conhecimento mais profundo, você tem muito mais condição de se ver no mundo, de se perceber no mundo como ser, né? E disso você ser uma pessoa de fato que contribui para a comunidade. Esse é o grande ponto, eu acho. O Baudrillard vai falar disso também, né? Que foi o autor também que inspirou a questão de matriz, fala que no final o mundo é o carbono do carbono do carbono e você já perdeu o original, né? Porque você já não sabe mais que discurso você está repetindo e esse vazio ele é muito empobrecedor e muito preocupante, né? Isso que você falou Exatamente. Das aflições, eu pensei muito na nossa questão educacional como um todo, né? Pensando até no que se diz sobre professor, porque isso afeta também a visão que o nosso tem de nós, né? Como é que o professor está sendo visto na sociedade? E aí ele ouve lá fora uma coisa que não corresponde ao que ele tem dentro da sala de aula, porque na verdade a gente tem relações afetivas maravilhosas, né? Os professores que fazem um trabalho, a gente tira leite das pedras. Eu estou falando de todos os professores, de todos os níveis, né? E do Brasil todo. A gente sabe que tem professores que são verdadeiros heróis. E, no entanto, o discurso que tá aí fora é muito preocupante, né? E é uma maneira de afetar negativa. E que sociedade é essa? Porque a gente fica pensando, né? A gente fica pensando, por que tanta pressão para voltar, né? A gente, é claro que a gente avalia
a questão do aluno que não tem acesso, a questão do aluno que está com dificuldade, inclusive, para fazer as atividades sozinho. A gente sabe de tudo isso. Mas nada disso que as pessoas possam estar falando sobre, né? Tipo, né? Vou citar uma questão que a gente tem ouvido muito. O meu filho está com distúrbio do sono, porque ele está dormindo muito tarde com o celular, ele não consegue acordar cedo, porque eu comprei um celular para ele e ele não consegue acordar mais cedo, porque o que fazia ele acordar cedo é o horário dele ir para a escola. Então, a escola é culpada do seu filho estar com distúrbio de sono. Né? É uma questão estranha, né? E aí eu digo, o meu filho está com depressão, porque parou de interagir, parou... Certo, existe essa questão, mas a escola, ela não é culpada disso. A gente tem a questão da depressão já muito forte dentro das unidades escolares nesse momento, né? Da vivência social que a gente está tendo, né? Século XXI, né? A gente está tendo um crescimento de depressão extraordinário, a gente sabe disso. Crianças que tentam, inclusive, suicídio, etc. A gente tem isso. A ausência da escola pode ter contribuído. Por quê? Porque provavelmente essa criança e esse adolescente, eles não tinham contato nem dentro de casa. Dentro de casa devia ser um inferno, né? Desculpa a palavra. Mas aí, se essa criança já está vivendo uma situação complicada, já está com um problema, né? Dentro da sua própria casa, ele vai ter esse alívio na escola, no espaço escolar, porque ele vai interagir, integrar, socializar com seus colegas. E, de fato, é isso que esses autores que eu trouxe, todos eles concordam nesse mesmo sentido. A escola, né? Na verdade, a educação se constrói, né? E a escola está embutida nisso aí, né? Está nesse processo a partir disso, né? A partir desse contato, né? Então, assim, essa ausência, de fato, é muito prejudicial. Mas essa ausência, ela não vai se dar neste momento de pandemia. O que vai se dar neste momento de pandemia é uma retomada de conteúdo que já está sendo ministrado, à medida do possível, de forma virtual. Mas dentro da sala de aula hoje, a gente não vai poder ter contato físico, como tinham antes. O abraço, né? A aproximação. O povo latino, ele é muito assim, ele é muito de abraço, de beijo, de carinho, passa a mão, faz assim, passa a mão no cabelo, e a gente vai ter muita dificuldade. Então, às vezes, eu penso, como você falou, né? Está faltando empatia com a própria classe, né? A própria classe não tem empatia com ela mesma, a classe dos professores, né? Porque os afetos, na verdade, não é só a classe de professores no Brasil, não. Eu acho que, na verdade, o homem, o ser humano, ele está assim. Falta empatia mesmo. Por quê? Porque os afetos estão degenerados. Eles não foram construídos pela base das afecções, né? Pela base daquilo que a gente chama de cuidado por Heidegger, né? Não há essa perspectiva do cuidado, né? E que também Leonardo Boff fala sobre isso, escreve sobre o cuidado em Heidegger, né? Então, os afetos estando degenerados, a gente tem essa extrema dificuldade, né, de compreensão, né, interlocução entre as partes, né? As pessoas não se entendem mais, as pessoas estão guerreando no Facebook como se fossem inimigas mortais, né? E isso é afeto degenerado, né? Quando eu coloco qualquer coisa acima do afeto, né? Do outro, né? E a sociedade, ela é construída por uma coletividade. Se essa coletividade estiver dividida, separada, segregada, como a gente tem vivido, né, já há muito tempo, a gente sai perdendo. A gente sempre vai sair perdendo, né? Perdendo em termos de tantas coisas, né, bonitas e boas que a gente poderia estar construindo, não só nas salas de aula, mas dentro das nossas famílias, né? Dentro das nossas casas, com os nossos filhos, com as nossas
as pessoas que fazem parte da nossa vida, né? Então, voltando à palavra empatia, né? Nesse lugar aí da fala, quando os afetos se estão degenerados, né? Ou eles não estão afetando da forma como deveriam, são maus afetos, né? Eu estou afetando, mas eu não estou potencializando o outro para coisas boas, né? Eu estou colocando ele cada vez mais para baixo, né? E a gente já falou que diz respeito a tudo, ao contexto, à mídia, a cultura, a arte, tudo, né? Tudo faz isso com a gente, né? Pode fazer para o bem ou para o mal, né? E quando isso acontece, a gente tem essa perspectiva equivocada da empatia, que não é solidariedade, né? Como a gente tinha falado, né? Para a gente ser empata ou para a gente estar no lugar do outro, isso aí é um caminho. Fazer esse caminho é muito próprio do educador, né? É muito próprio do educador, mas é quase uma contraposição para o tempo que nós estamos vivendo, né? Esse tempo tão disperso, como você colocou, né? Tão disperso do que de fato importa, do que de fato tem valor, né? Então, voltando, né? Essa questão da empatia, né? É a gente se estar na dor do outro, né? Estar com a dor do outro e na dor do outro. Nós somos texto e tudo é texto em volta, né? Então, eu costumo dizer para os meus alunos, quando você vai interagir com o outro, quando você vai conversar com o outro, né? E nesse processo de interação mesmo, de diálogo que nós estamos tendo aqui, a gente não pode só se prender a essa questão, eu existo, o meu interlocutor existe, então eu estou de fato comunicando. Não, eu só vou comunicar ao outro alguma coisa se ele compreender o que eu estou dizendo. Isso é comunicação, se o outro entender o que eu disse, né? E para que ele entenda o que eu vou dizer, é preciso que exista não só, né, aqueles elementos da comunicação que a gente sabe, né? Eu, o outro, a mensagem, o contexto, o canal, o código do Jacobson. Não só esses elementos, mas também a empatia, né? A gente precisa ter um olhar para o outro, né? Para ouvir a boa escuta, né? O que é absolutamente raro hoje. Então, o Henry Wallow, né? Ele também fala dessa questão da constituição da subjetividade do sujeito, né? Que depende dos bons afetos tecidos a partir de quê? De intervenções externas. Então, todas essas intervenções externas, sejam de onde vierem, né? Vão constituir esse sujeito, né? E essa percepção, né, a partir do processo educacional, é que eu acredito que seja um ponto muito relevante para o educador, né? O educador, eu tenho já 33 anos de magistério, né? Eu comecei aos 16 anos. Né? E quando eu falo sobre educação, eu até disse isso para você, né, que eu gostaria de falar a partir do meu próprio exemplo, né? A minha vida, né, nesses 33 anos, né, não foi algo assim, eu escolhi a educação porque eu sempre gostei, né? Eu dava aula para as bonecas, sempre gostei de ensinar, né? Até que a gente descobre que a gente ensina pouco e aprende muito mais, né? Exato. A gente descobre isso ao longo do caminho. Sim. E não então, para a gente não para. Não, nunca, nunca. Então, assim, essas minúcias, né, do processo educacional, o que são as minúcias? Aquilo que as pessoas, na verdade, demoram para perceber, né? Porque a gente, quando entra, às vezes, por magistério ou por uma situação que aconteceu, a gente precisou, né? Ou a gente escolheu, ou a gente precisou. A gente vai seguindo naquele quase automático, né? Dando aula, fazendo aquilo que a faculdade ensinou,
E de repente a gente, em determinado momento, né, isso aconteceu comigo, eu estou falando da minha própria experiência, a gente percebe que não era nada daquilo, né? Que tudo aquilo que você vinha fazendo não era para ser feito daquela forma. Mas era o que você sabia fazer, era da forma como você, né? Porque tinha que cair a ficha. Tinha um momento que a ficha tinha que cair. Então, quando essa ficha cai, a gente começa a fazer a inversão, né? Na verdade, eu não sou mais o centro, porque eu não sou a detentora do poder e do saber. Na verdade, o centro é o meu aluno. E aí, quando você inverte essa posição e o aluno passa a ser o centro, aí você começa a fazer... Exatamente. Aí você é o educador. E aí você se torna potente naquilo que você faz. Né? Potente nesse sentido de saber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Né? Isso demorou para acontecer comigo. Né? Foi um processo lento, mas é sempre um processo lento e necessário com cada um de nós. Porque a gente não nasce sabendo as coisas. Né? E a gente precisa experimentar e experienciar também, né? Situações, conflitos, embates, porque são, na verdade, os conflitos, os embates e essas situações que vão nos colocar no lugar certo e que vão nos ensinar a ser aquilo que o outro precisa que a gente seja. Mas é preciso que a gente esteja atento. Se eu não estiver atento, eu não mudo. Eu vou ser aquela mesma pessoa que saiu da graduação, que não tem entranha, sabe? Isso é muito comum, né? A gente conhece muita gente assim, e que vai no automático o resto da vida e trabalha, às vezes, 30, 40 anos nesse automático, sem se aperceber, né? Da riqueza e da grandeza que é você está nesse lugar privilegiado, que é o lugar do professor, do educador, né? Eu me sinto privilegiada cada dia mais, porque lidar com gente não é coisa fácil, não é simples, porque nós somos complexos, né? Nós somos feitos de complexidades e idiosincrasias, né? Somos todos assim. E olha a grandeza que é nós podermos lidar com isso dia a dia, né? A gente poder lidar com essas diferenças, não só interiores, mas também exteriores, né? Pessoas que vivem... às vezes, numa sala de aula, a gente tem 20, né, ou 30 protótipos da sociedade, né? Ou mini adultos, né? Vamos imaginar assim, que estarão na sociedade futuramente, mas são exemplos ou amostras, né? Um por um, daquilo que a gente tem do lado de fora, né? E todos misturados ali naquele mesmo lugar. E todos precisando interagir naquele mesmo lugar. Todos precisando respeitar e considerar essas diferenças naquele mesmo lugar. E você naquela posição mediadora. Porque, na verdade, você está ali para mediar essas relações, esses conflitos, essas descobertas, né? Esse aprendizado, que não é um aprendizado por conteúdo, é um aprendizado por afeto. Se não for pelos afetos, é decoreba, não é aprendizado. E isso a gente parece que vai demorar a aprender, né? Só que a gente tem que aprender com urgência, porque a nossa sociedade está chorando, pedindo que seja assim, né? E a gente pode fazer isso online, a gente pode fazer isso no ambiente que a gente tiver, da forma que a gente puder. Né? Não é algo que a gente precise do físico. É claro que o físico ajuda muito, mas não descarta a possibilidade da gente fazer isso distante, porque o que importa são as palavras. O que importa é a forma como você diz, é o que você diz, é o seu exemplo, né? Porque nós somos exemplos também. Nós somos mestres, né? Os mestres, né? Que não são mais aqueles mestres da antiguidade, né? Aqueles os grandes, poderosos, não somos mais.
mas também hoje ainda servimos como exemplo, ainda conduzimos né, a pedagogia, né? O sentido da pedagogia, conduzir o outro né, levar ele a um bom lugar, que seja pelos bons afetos, né? Porque se nós não privilegiarmos, né, em nós, né, na nossa postura, no nosso comportamento, naquilo que nós falamos, pensamos, na forma como nós agimos, se nós não privilegiarmos o bem, né, o bem nesse sentido de ser poderoso para levar o outro, né, para algum lugar, né, porque aquilo que a gente diz e faz vai servir para o outro, né? E vai afetar o outro. E se esse outro não tem outras referências, ele só tem você. E você, como referência, vai marcá-lo positiva ou negativamente. Isso é muito sério, né? Muito sério. E eu costumo dizer para os meus alunos, né, e sempre isso, né, que a gente, sendo educador e sendo de fato um educador, né, porque escolheu fazer isso e faz com o coração, né? Pode até fazer o arroz com feijão, problema nenhum. Mas se afeta positivamente o aluno, né? E se você faz isso com potência, né? Na sua ação e no seu pensamento, nenhum dinheiro paga isso. Então, assim, eu posso receber R$1 milhão por mês, isso vai ser maravilhoso. E a gente deve continuar brigando, através de políticas públicas de qualidade, para que o nosso salário aumente, sim. Isso a gente tem que continuar fazendo. Mas se eu ganhar R$1 milhão por mês, esse dinheiro não paga. Não paga o trabalho da educação feita por amor, por empatia. E não é sacerdócio, não. Não é utopia, nem é sacerdócio, não. É a realidade. A realidade comprovada por filósofos, por antropólogos, por psicanalistas. Nós precisamos mudar a perspectiva, né? Essa perspectiva, ela é muito bonita na teoria, às vezes, né? A gente vê muita gente escrevendo, falando sobre a questão do aluno no centro do processo, da aprendizagem, etc. e tal, mas isso está acontecendo dentro de mim, de dentro para fora? Ou eu sou a estrela no palco da sala de aula? Se eu continuar sendo a estrela no palco da sala de aula, esse processo não está acontecendo. O processo educacional só vai acontecer quando a estrela for o aluno. Então, isso precisa ser revertido, né? Isso, eu não vou cansar de falar isso, né, sobre a questão do afeto, mesmo que se torne piegas, né? Por isso a questão das afecções de Spinoza, né? Não trazer os afetos pelo abraço, pelo carinho, que também é extremamente importante, mas trazer por uma percepção do outro, né? O outro existe. De que forma ele me afeta, de que forma eu o afeto, né? Como é que eu posso afetá-lo positivamente, ou de que forma eu posso afetá-lo negativamente, né? Através de tudo aquilo que eu tenho feito ou tenho dito, né? Você falou muito bem de como a gente se constrói profissionalmente, porque o professor não sai com um diploma debaixo do braço, agora eu sou professor, né? Isso é uma construção, isso é um processo. Exatamente. Nossos primeiros alunos sofreram, porque a gente ainda não estava no ponto. Inclusive, um amadurecimento enquanto pessoa, né? E aí a gente vai passando por todo esse processo e vai vendo os desafios, como esses desafios são diários, porque isso é um processo, e é um processo, como eu já falei, não se esgota, porque a gente não termina nunca, né? E que riqueza isso! Acho que essa contribuição hoje foi maravilhosa com relação a você trazer uma teoria que sustenta a nossa prática, esclarece sobre ela, né? E eu acho que a gente está se sentindo até motivado, né, a continuar trabalhando a questão da afetividade no bom sentido, né, para afetar de forma positiva, que é o melhor que a gente pode fazer. E isso é interessante porque os alunos, eles também acabam vendo no professor essa pessoa, né, que significa a confiança para muitas vezes fazer relatos muito íntimos de abusos,
de Sim, violência doméstica, sim, de situações. Isso é uma responsabilidade enorme que nós temos, né? Isso vem para nós. Às vezes vem diretamente para o professor, vai para os coordenadores, os pedagogos que dão suporte, porque a escola é um todo, né? Isso é muito grande a responsabilidade, o desafio é imenso, e como você falou que ali dentro, cada elementozinho que a gente tem representa um núcleo familiar do qual ele se origina, um núcleo da sociedade e um futuro, né, membro dessa sociedade. Então, ele vai sair daí, vai afetar essa sociedade que o afetou. Então, é muito importante a gente pensar do que a gente está fazendo hoje vai se refletir no amanhã, com certeza. Sociedade a gente quer, né, construir. Eu acho que é isso que tem que passar por cada um de nós. E aí eu vou te perguntar, é o grande desafio do professor, não, que vai ser nesse pós-pandemia? O que você acha que vai ser o nosso grande desafio? Olha, Isa, eu acho que o nosso grande desafio será a gente se reinventar, né? Porque e ressignificar a nossa prática. Porque eu não sei, na verdade, se tudo isso vai mudar de fato, né? Se, na verdade, nós vamos retomar para a sala de aula exatamente como tínhamos a nossa sala de aula. Honestamente, eu acredito que não. Eu acredito que a gente vai retornar, sim, mas não da mesma forma. Eu acredito que o ambiente virtual ou atividades que possam ser feitas através do ambiente virtual, isso vai permanecer de alguma forma. Uhum. Então, eu acredito muito que a gente precisa, nós como educadores, nós precisamos nos qualificar, nos capacitar. A gente precisa, né, das políticas públicas relacionadas a isso, né? A gente tem, inclusive o CEDERJ faz um excelente trabalho em relação a isso, oferece cursos de capacitação ao profissional de educação, né? Principalmente do Estado. Então a gente precisa disso, porque senão a gente vai ficar numa situação complicada, né? A gente precisa estar o tempo todo mudando, né, a nossa perspectiva de atuação, né? Eu atuava presencialmente daquela forma, agora eu vou continuar, mas eu preciso me reinventar, me ressignificar, trazer outros elementos, né? Outras formas de dizer, outras formas de fazer para a minha prática. Porque o meu aluno está mais tecnológico, né? E eu preciso estar próxima desse aluno, né? Além disso, tem uma outra realidade, que é a realidade da pobreza e da miséria, da desigualdade social, que é uma realidade do Brasil, especificamente, né? É do mundo, mas no Brasil a gente tem uma desigualdade social, assim, muito extremada, né? A gente tem situações de vulnerabilidade social também absurdas, né? Então, a gente precisa também pensar sobre essas questões, né? Como que a gente vai alcançar, né? Se isso se prolongar por mais tempo, ou se em algum momento isso voltar a acontecer, porque é bem possível que volte a acontecer, né? Sim. É o que os pesquisadores estão dizendo, né? Que é possível que isso retome, uma nova pandemia aconteça. Então, de que forma a gente vai trabalhar quando isso acontecer de novo, se acontecer, a gente tem que estar preparado, Sim. né? Preparado para o que quer que venha, né? Sim. Eu queria saber. Aqui já estão aparecendo umas perguntas. Vamos lá. Shirley, querida, boa tarde. Você está participando aí conosco. A Shirley nossa professora. Será possível mesmo colocar-se no lugar de outra pessoa? Isso seria experimentar as mesmas dores, ter passado pelas mesmas vicissitudes e faltas e abrir mão de alguns privilégios? Acha Pois possível? é difícil, né? Mas é necessário. É claro que a gente não vai viver as mesmas experiências do outro, né? A empatia, ela não diz respeito a isso. Diz respeito de você dimensionar, né, a dor do outro. E aí você compartilha, né? Você
se coloca, né, como alguém que entende, né, aquela dor, né? Porque a solidariedade é você fazer o bem, né? Você faz o bem, você entende que o outro precisa de alguma coisa e você se solidariza e você, né, faz, tem uma atitude, uma boa atitude, mas a empatia não é isso, né? E a empatia, por isso que por essa questão da Shirley é interessante, porque na verdade é algo que as pessoas não entendem como, né? Na verdade, é algo que é quase, como ela coloca, é quase absurdo, porque na verdade a gente não vai ter a mesma vivência, porque cada vivência é uma vivência, né? E quando a gente pensa, por exemplo, na questão da negritude, né? Como é que eu posso sentir na minha pele o racismo se a minha pele é branca? Mas eu preciso, né, por uma questão comunitária e social, eu preciso compreender que, historicamente, existem questões que me fazem ver que eu sou tão negra nesse aspecto, né, como construção de sociedade, quanto uma pessoa que tem a pele escura, escura nesse sentido, né, a pele preta. Só que eu não posso ter as mesmas sentir, né? Vamos supor assim, dentro da sociedade, quando a gente fala na questão da negritude, né, ou na questão do racismo, né, a gente fala das pessoas que têm a pele preta e elas sofrem na pele essa dor, né? A dor é sofrida porque a pele, né, é mais escura ou mais clara, né? Vamos dizer assim, né? Sim. O que no Brasil, para mim, soa, isso pessoalmente, soa um absurdo, né? Porque nós todos somos pretos, né? Pela nossa origem histórica. A questão da negritude ela é profunda, porque eu não posso, por exemplo, o meu esposo ele tem a pele preta. Eu não posso dizer que eu sofri, né? Porque eu sei que ele é que passou a dor, né? Porque a cor está na pele dele, não na minha. O racismo é construído nessa base, né? Nessa base, o preconceito é construído nessa base, né? Então, respondendo a Shirley, eu não acredito que a gente possa viver as mesmas vivências do outro e sentir as mesmas experiências do outro, porque experiência a gente só tem individualmente, diz respeito à subjetividade de cada um, né? Vivência também. Mas eu posso fazer um exercício pedagógico. Esse exercício pedagógico de me colocar no lugar do outro é o que eu falei no início da minha fala. Precisa ser construído pelas afecções. As afecções que são os afetos, né? Se eu não trabalhar os afetos de forma que eles construam as minhas conexões cerebrais, eu não vou me importar com a vida. Eu não vou me importar com a vida, eu vou matar, porque eu não tenho afeto, os bons afetos dentro de mim. Eu tenho afetos degenerados. E esses afetos degenerados vão produzir morte, seja morte física, seja morte intelectual, seja morte subjetiva, né? Vai produzir morte. Então, são questões muito profundas, né? Que a gente tem muito caminho ainda para discutir, conversar sobre isso. Mas são questões necessárias, né? São questões necessárias para a gente entender quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta Terra, né? Questões existenciais que só podem se justificar, né, se eu tenho outro do meu lado, né? Nós somos humanos e a humanidade ela se faz em conjunto. E aí eu não entendo realmente essas segregações. Eu sou uma pessoa assim, eu já não sou mais novinha, né? Já sou bem, já vou fazer, estou chegando nos meus 50, mas eu não entendo as separações, né? Para mim isso é muito surreal, sabe? Parece que eu não vivo, né, essa realidade das segregações, do racismo, Por quê? Porque a gente que estuda um pouquinho, né, Isa, a gente vê que é uma perda de tempo, né? As pessoas viverem nessa guerra, enquanto outras guerras muito mais importantes
estão se dando por trás dos bastidores, né? E aí a gente precisa ter uma mente, né, voltada para ter um foco, né, um foco na nossa mente, né? Qual é o meu foco? O que eu sou? O que eu represento? Qual é o meu lugar de fala nesse mundo, nesse lugar, né? Qual é o meu lugar de fala? Eu sou brasileira. De onde eu venho? Qual a minha origem? Eu sou brasileira, eu sou mestiça, né? Eu tenho que dar valor a tudo aquilo que me constituiu. Esse é o meu lugar de fala. Então, eu preciso, a partir daí, né, olhar o meu aluno, né, e dar consciência a ele desse lugar de fala que ele tem, e não ir pelas águas da mídia ou de qualquer outro meio, né, que tenta incutir na gente coisas que na verdade, não são verdades históricas, né? A verdade histórica, na verdade, isso é uma questão bíblica, né? A verdade liberta, liberta mesmo, né? Então, a verdade histórica liberta, né? É importante isso. A ciência liberta, né? Tem muitas coisas verdadeiras, né? Que a gente precisa se atentar porque a gente não está percebendo o engodo, né? O engodo que nos cerca de diversas partes. Ele vem e nos cerca e nos aprisiona. E nós que somos educadores, cada um de nós, né? Porque todos nós somos aprendentes e ensinamos, né? Como diz Paulo Freire. Nós precisamos atentar para isso, né? Precisamos estar atentos e fortes, né? Professora Jaqueline, você acredita que a educação pelos afetos deveria ser implementada nas universidades como currículo obrigatório? Ah, com certeza. A gente tem. A BNCC, na verdade, ela traz, né, como uma proposta de base nacional comum, traz uma proposta com base nas 10 competências, né, socioemocionais, que é bastante interessante, significativo, né? Mas há ainda, né, muita discussão a ser feita em relação a isso, alguns pontos, né, que fazem menção à parte da tecnologia, que segrega um pouco, né, que tem. Então, tudo isso eu acredito que são caminhos, na verdade, são caminhos que a gente pode considerar, né, e discutir. Tudo deve ser discutido, refletido, deve ter debate, nada deve ser imposto, nada deve vir de cima para baixo. Se vier, a gente tem que discutir mesmo assim, né? Porque nós somos educadores, somos sujeitos, não somos objetos, né? Não podemos engolir nada. Tudo deve ser debatido e discutido, inclusive com os nossos alunos. Os nossos alunos, eles têm direito à fala. E nós, muitas vezes, não damos o direito à fala ao nosso aluno. Verdade. Principalmente o adolescente. O adolescente precisa falar. Ele precisa dizer o que ele está sentindo, o que ele quer, o que ele não quer. Depois que ele botar para fora, que ele disser o que ele sente, o que ele pensa, o que ele quer, o que ele não quer, aí sim a gente vai parar. Então agora vamos mediar isso aí. Aí o professor entra na história e vai mediar o conflito. Mas primeiro é preciso ouvir. A gente não pode dizer não. Não pode. A gente só vai dizer não quando for conveniente, mas não para a fala do aluno. A expressão do aluno, ela vem em primeiro lugar, né? Depois a gente media, mas primeiro ele precisa se expor, ele precisa se expressar. É isso que é aprendizado, isso é educação. A gente só desenvolve o aprendizado e a educação a partir do momento que o outro pode ser quem ele é. Se ele não é respeitado na sua fala, se ele não é considerado no que ele pensa, como ele vai desenvolver educação? Que educação ele vai desenvolver? Ele está sendo afetado para ser mudo, para ser calado nos seus desejos, né? Nas suas afecções, nos seus afetos. Se ele está sendo calado, ele vai calar. Se ele está sendo tolhido, ele vai tolir. Ele vai ser intolerante com os outros. Se você tiver, professor, educador, sendo intolerante com o seu aluno, ele vai ser intolerante na família, com o colega,
né? Porque ele vai aprender, o aprendizado dele é esse, né? E é um Não que modelo nós antigo. não que nós sejamos, né? Ele tem outros exemplos, né? Mas também tem a gente, né? E a gente precisa virar esse foco aí. Querida, a gente está aqui já com o horáriozinho. Eu vou fazer o seguinte: tem uma última pergunta para você finalizar, fazer essas considerações finais aí, tá bom? Celso Ramos. Professora Jaqueline, como você vê a educação hoje a partir de novas metodologias educacionais que privilegiam o aluno e seus saberes? Mais ou menos o que você estava falando aí. Exatamente. Tem outra coisa aí também. Exatamente isso que eu acabei de falar. Ele está falando das ferramentas digitais, se isso já estava sendo implementado, se a pandemia acelerou esse processo que aconteceria daqui a 5, 9 anos, e acabou tendo essa aceleração, né? E aí a gente, na verdade, foi muito mais sofrido para o professor do que para o aluno. E a gente passou por essa, não sei, é uma opinião minha, vamos ver o que você tem a dizer, meu amor. Diga lá. Mas eu penso da mesma forma. E acredito que, como eu falei, né, nós precisamos nos reinventar e readaptar, né, algumas coisas, algumas questões, algumas formas de dizer, né? A gente vai ter que construir um caminho, né? Um outro caminho dentro dessa perspectiva pedagógica, né, do educar, do ensinar, né, que já estava perpassando a mediação, não é? A gente não é mais o detentor do conhecimento e do saber, somos mediadores, e essa mediação ela precisa permanecer também no ambiente virtual. E um ponto importante, né, que precisa ser dito, a gente que é do Estado, né, que trabalha também em escolas estaduais e municipais, nós estamos oferecendo, né, aos alunos que têm acesso tudo aquilo que é possível, né? E esses alunos que não têm acesso, por isso a questão da mediação, né? Por isso a questão dos afetos. Eles só vão até você ou só vão acessar esse conteúdo se eles quiserem, porque isso está na autonomia desse aluno. O aluno, ele tem lá o computador e o tablet, né? Ele tem o celular, ele pode acessar. Não estou falando do aluno que não pode acessar, eu estou falando a respeito do aluno que pode acessar. Ele só vai acessar se for interessante para ele. E o que é interessante para esse aluno hoje? Essa é uma questão que eu quero deixar. O que seria interessante para o nosso aluno pós-moderno, imerso na tecnologia? O que é interessante para esse aluno hoje? O que nós podemos fazer para que ele continue, né? Para que ele se sinta motivado e permaneça no seu estudo, seja físico, seja online, né? Presencial ou não, para que ele continue, né? Eu acredito muito nos afetos. Eu acredito muito na forma como se diz os afetos, se dizem os afetos, né? Se faz acontecer. Eu acredito muito nesse movimento, né? De afecção, de afeto, de amor, né? De empatia, que a gente não está vendo, né? Por mais que a gente fale, porque a pandemia trouxe empatia, não trouxe. O que a pandemia trouxe foi um monte de gente solidária tirando foto de cesta básica e postando na internet. Dei cesta básica. Isso tem muito, mas empatia não. Então, nós educadores, precisamos repensar isso aí, né? E voltando ou não para a sala de aula, essa é uma questão que vai permanecer, que vai ficar, né? Mas foi uma tarde, assim, muito, muito enriquecedora. A gente está vendo aqui alguns comentários. Eu não vou falar nomes por nome, porque eu vou acabar deixando alguém de fora, vai ser injusto da minha parte. Mas eu estou vendo um monte de pessoas aí falando bem, dizendo que aprenderam bastante, que foi grande a contribuição. Agradeço em nome do CREFCOM, agradeço em nome de todos os colegas que estão aí do CREFCOM, aos colegas, alunos, ex-alunos que estão aí. Agradeço a nossa equipe técnica, Neuza e Ep, e agradeço imensamente a você, Jaqueline, porque
foi uma enorme contribuição hoje. Acho que foi de uma riqueza maravilhosa esse nosso encontro. Acho que valeu muito, muito mesmo. Muita gratidão conosco hoje. Que bom, Isa, obrigada. Eu que agradeço vocês, a equipe, você principalmente, que é uma querida, uma linda. E é isso. Estou à disposição. Sua disposição. Obrigada, obrigada. Olha que a gente convida de novo, hein? Esse assunto aí dá pano para manga. Tá.